Hoje o nosso mergulho nas fontes vai ser sobre um episódio assim completamente surreal do futebol brasileiro recente. A demissão meteórica do Felipe Luiz do comando técnico do Flamengo, lá em 3 de março de 2026. E o detalhe, que torna tudo quase inacreditável, é que isso aconteceu poucas horas depois de uma vitória massacrante de 8-0 sobre o Madreira. Pois é, uma verdadeira loucura. E para tentar entender tudo isso, a gente cruzou várias reportagens esportivas nacionais e internacionais, estatísticas de desempenho e os comunicados oficiais do clube. Nossa missão com essa análise é ser bem profissional e desvendar como um técnico com 5 grandes títulos cai assim do nada, sabe? É explorar essa pressão altíssima dos bastidores do futebol. Final do Campeonato Carioca com um placar agregado de 11-0 soa quase irracional. O que as fontes dizem sobre esse momento exato da demissão? Foi tudo brutalmente rápido. As reportagens de bastidores mostram que a reunião dele com o diretor, o José Botto, durou assim só alguns minutos. Nossa, é questão de minutos mesmo. Sim, minutos. A decisão foi tão abrupta que ele nem pôde ir ao vestiário se despedir dos jogadores. E o que tem chocado muito a mídia de fora é justamente esse contraste enorme, né? Entre essa saída pela porta dos fundos e o legado impressionante que ele construiu em tão pouco tempo. Com certeza, porque para quem acompanha o esporte sabe que a prateleira de troféus dele não é brincadeira. Mas colocando uma lupa nesses menos de 2 anos de trabalho, qual é o peso real desses números? Estamos falando de uma marca de 100 jogos redondos com 63 vitórias. É um aproveitamento ali na casa dos 70%, que chegou a superar o início da era do Jorge Jesus, e a estante de troféus tem a Copa do Brasil em 2024 e depois o Brasileirão, a Supercopa, o Carioca e a Libertadores em 2025. Nossa, é um currículo impecável. E tem mais, ele fez história sendo o primeiro a vencer a Libertadores pelo clube, tanto como jogador quanto na beira do gramado. Aí a pergunta óbvia que fica é, o que destrói num trabalho tão vitorioso de uma hora para outra? Porque a gente sabe que no início de 2026 o time deu umas tropeçadas, perdendo a Supercopa do Brasil para o Corinthians e a Recopa para o Lanús. Mas só isso seria suficiente para a diretoria apagar o ano de 2025 inteiro? Isoladamente não seria. Mas os relatos mostram que esses tropeços foram só o gatilho para uma crise que já estava fervendo. A tensão interna com o presidente, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, estava crescendo muito. Tinha uma divergência clara sobre o dia a dia do futebol. E a pressão externa simplesmente desmoronou em cima dele. Isso me lembra muito aqueles protestos das organizadas na porta do Ninho do Urubu. As faixas criticavam pesado uma tal de metodologia europeia do treinador, o que irritou tanto o pessoal nas arquibancadas. Essa tal metodologia europeia, na prática, era um jogo de posição bem rígido e um rodízio de elenco extremamente agressivo. Na Europa, poupar as grandes estrelas é o padrão para gerenciar o desgaste. Mas no Brasil, e especialmente nessa cultura específica do clube, a expectativa é ver força máxima e espetáculo toda quarta e domingo. E aí a torcida não perdoa, né? Não mesmo. O torcedor interpretou essa frieza tática como falta de ambição. E na cultura do vencer agora, nem o fato de ter levado o milionário PSG para os pênaltis na final do Mundial de Clubes de 2025 serviu como escudo. O imediatismo fala mais alto sempre. E a diretoria não perdeu tempo, até porque a final do Carioca contra o Fluminense está batendo na porta. O nome mais forte agora nos cadernos de esporte é o do português Leonardo Jardim. Que faz muito sentido dentro dessa mentalidade de gestão de crise. Ele tem uma passagem recente muito sólida pelo Cruzeiro, ou seja, já conhece a insanidade do calendário brasileiro. É mais uma tentativa da cartolagem de usar a escola portuguesa para tentar acalmar a torcida, buscando um estilo de grupo menos focado naquela rotação extrema. Fica uma lição bem clara sobre liderança e ambientes de extrema pressão. O sucesso do passado, por mais recente que seja, não garante o seu emprego no dia seguinte. A gente viu a ascensão e a queda abrupta de um ídolo sendo engolido pelas exigências imediatistas. Exatamente. O crédito vence no momento em que a bola rola de novo. E a reflexão que eu deixo para quem nos escuta é a seguinte: se um aproveitamento de 70%
e 5 grandes títulos em menos de 2 anos não são suficientes para garantir a continuidade de um trabalho, será que a nossa obsessão atual por resultados instantâneos não está inviabilizando qualquer possibilidade de projetos esportivos inovadores a longo prazo no país?